Assim como as provas materiais, os depoimentos são importantes no esclarecimento de crimes. E as provas testemunhais, segundo o entendimento do Ministério Público e da Justiça, podem ser produzidas com ou sem a presença do réu. É o que prevê uma decisão recente da Justiça Federal, que negou o recurso a uma pessoa condenada por roubo. A decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região acompanhou o parecer do Ministério Público Federal. No argumento da Procuradoria Regional da República, também da 5ª Região, é válido ouvir testemunhas em um processo em que o réu está foragido. Segundo a decisão da Justiça, o procedimento não fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A decisão é resultado de um recurso apresentado por uma pessoa condenada por roubo aos Correios e ao Banco do Brasil, em Touros, no Rio Grande do Norte, em 2002. O réu pediu a nulidade do processo porque as testemunhas foram ouvidas em sua ausência. Na época, ele estava foragido. O Procurador Regional da República no Distrito Federal, Alexandre Camanho, chama a atenção para um detalhe fundamental. A eficiência na produção de provas testemunhais está ligada ao fator tempo. Os depoimentos colhidos próximos à época do crime tendem a oferecer mais informações. Há uma natural propensão da pessoa e, portanto, da testemunha em ir esmaecendo os detalhes e a precisão do fato que ela presenciou. Quanto mais cedo for colhido o depoimento de uma testemunha, mais ele será eficaz e precioso para o descobrimento da verdade. A decisão é polêmica no meio jurídico. Esta advogada diz que a decisão, em alguns casos, pode ferir o princípio do contraditório. Para ela, o processo deve ser suspenso enquanto o réu não estiver presente. Para as polêmicas serem um pouco mais dirimidas, elas deviam acontecer o seguinte: antecipa-se as provas dessa oitiva dessas testemunhas na presença de um advogado dativo, mas garantindo ao réu, quando ele compareça pessoalmente, que seja novamente intimada essas testemunhas, se a defesa assim o entender. Aí sim o contraditório fica garantido. Para o Ministério Público Federal, o processo não pode ficar parado porque o réu, ao fugir, abriu mão de seus direitos. No caso julgado pelo tribunal, todos os procedimentos previstos na legislação foram observados pela Justiça, como a citação do réu e a nomeação de um advogado de defesa. Dá-se ao acusado, que é um candidato a ser declarado criminoso, a garantia da fruição de determinados direitos. Ele os exercita se quiser. Entretanto, se ele abdica disso, fugindo, evadindo-se ao comparecimento ao processo, as provas precisam ser buscadas e colhidas e produzidas, inclusive porque isso é o essencial no processo penal, a busca da verdade real para que se possa fazer um juízo justo em relação ao caso. Os presidentes do Conselho Nacional do Ministério Público, Roberto Gurgel, e do Conselho Nacional de Justiça, Gilmar Mendes, assinaram um acordo de cooperação para a realização de mutirões com o objetivo de agilizar a análise de processos de adolescentes em conflito com a lei, em cumprimento de medidas socioeducativas e internação provisória. O CNMP também aprovou uma proposta de integração com o CNJ para que a situação do sistema carcerário em todo o país seja revisada periodicamente. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, acatou recomendação do Ministério Público Federal e vai construir quebra-molas na BR-060. O MPF de Anápolis sugeriu a instalação das lombadas para diminuir o alto índice de acidentes nos trechos urbanos da rodovia. O prazo para o DENIT construir os quebra-molas é de 40 dias. A Justiça Federal concedeu liminar à ação proposta pelo MPF em Minas Gerais, determinando que a Agência Nacional de Saúde mude suas resoluções para assegurar que nenhum idoso tenha reajuste nos planos de saúde por causa de mudança de idade. A decisão vale para todo o país. Veja a seguir. Encontro em Brasília discute estratégias de atuação em conjunto de instituições na defesa do patrimônio público e social. E mais, chega ao Congresso o projeto de lei de iniciativa popular com mais de 1.300.000 assinaturas que exigem ficha limpa dos políticos que pretendem ser candidatos.